Tudo bem, pessoal? Vamos continuar nossa série aqui de análise do Big $5 do PokerStars. No final do vídeo passado, nós conseguimos ganhar mais fichas naquela mão com mais valete contra o 3-bet do cara com 16 Big Blinds. E depois daquilo nós mudamos de mesa. Chegamos nessa nova mesa agora, com 65 Big Blinds. Uma situação muito boa no torneio. E vamos ver o que acontece. Foldamos aqui algumas mãos mais fracas. As e 8 off no small blind. Vamos ver o que aconteceu, o que fez eu não jogar essa mão. Foi isso, um limp e um raise do cara com 14 big blinds. Já é necessário para foldar, já é suficiente para foldar o as 8 off. Aqui valete 7 suited no botão. Com certeza é um raise para roubar os blinds. Como a gente vê, o big blind tem 6 big blinds, então caso ele volte, ele chove na gente, ele deu all-in, nós vamos pagar porque nós vamos ter um preço muito bom com a mão suited no valete, uma mão boa, suficiente contra uns 6 big blinds. E o que acontece é que nós tomamos o 3-bet do small blind, 3-bet grande, mais de 3 vezes o valor da minha aposta. E aqui a jogada é da fold. Pode tentar forbetar também, mas eu acho que como eu estou novo na mesa, ainda não percebi muita dinâmica, é melhor foldar e manter o nosso stack do jeito que está. Valete 6 suited no small blind. É um raise para tentar roubar os blinds se foldar para mim. Eu dou um raise de 2.25 e ganho os blinds. 6 7 suited, mesma coisa. Se foldar para mim é um raise para roubar os blinds. O big blind tem 3 big blinds, então se ele chovar a gente não vai foldar. E é o que acontece, nós temos que pagar 1.200 para levar um pote de 8.600. A gente precisa de 12% de equity só. Mesmo se ele tiver As aqui, a gente tem essa equity, então é um call. Ele tem As e 5, flush draw e nós ganhamos a mão. 10 e 8 suited no big blind, vamos ver o que acontece que faz eu não jogar essa mão. Under the gun dá raise, ele tem um stack de 45 big blinds mais ou menos, ele dá um raise quase 3x, 2.4x mais ou menos. Interessante. Eu com certeza daria call aqui hoje, porque a gente tem que pagar 1.600 para levar um pote, para entrar no pote de 6.000, 3.6 para 1, precisando de nem 22% de equity. 10 e 8 suited com certeza tem mais que isso contra a range dele. E é uma mão que tem uma flopabilidade boa, várias chances de straight, flush e por aí vai. Então acho que aqui a defender pode ser bom. Talvez não contra eles, talvez não contra esse jogador em particular, porque ele tem muitas fichas também. E ele tá under the gun, que geralmente é uma range mais forte. E nós estamos fora de posição contra ele pelo resto da mão. Então pode ser, eu vejo foldar aqui como uma opção boa também, mas se dar call aqui também não é o fim do mundo não. Eu resolvo foldar. Vamos voltar nesse rei 5 suited aqui no small blind, que com certeza se foldar para mim é um spot que eu vou dar raise para roubar os blinds. Mas com um raise já antes aqui não tem muito o que fazer. 9-9 no big blind, vamos ver o que acontece. O under the gun dá raise de novo. E nós tribetamos ele. Aqui também é a mesma situação. Aqui, na verdade, não é a mesma situação, você não pode foldar, mas você pode também dar só call e jogar o flop, ou tribetar também. Pelo que a gente viu, esse cara já tribetou a gente uma vez, quando ele estava no small blind. Ele está dando raise na segunda vez seguida no under the gun, então a gente percebe um pouco que ele é um cara mais ativo, um cara que tá indo para a guerra. Então, par de 9 pode até ser mais forte do que a range dele de under the gun. Então a gente tribeta para tentar controlar a ação pós-flop e toma o call. Flop vem bom pra gente, a gente tem overpair com o gut shot, mais um backdoor de spades aqui, de espadas. Então com certeza aqui um c-bet está em ordem, porque pode ter várias cartas altas aqui, tipo Ás e 10 para cima, rei dama, rei valete, esse tipo de mão, que é bom a gente tentar ganhar spot nesse momento contra essas mãos, porque simplesmente a gente pode estar em situação ruim depois. Ele folda e nós levamos um pote até tamanho bom.
O Under the Gun plus one da mini raise. A gente tem As Dama off no small blind. Pelo jeito que eu tô jogando o resto do torneio, eu acredito que eu vou tribetar aqui. Tribet de 2,5 a aposta dele, mais ou menos, que é um tamanho interessante. E ele folda. Então a gente pode marcar então que o Zilcon e o Ecstasy são caras que estão abrindo os pots. E como é de se esperar mesmo, eles têm um stack bom, parecido com o meu. E é isso aí. Identificar quem são esses caras que estão indo para a guerra para a gente poder tentar abusar deles, tentar reblefar eles. Como é que se diz isso? Isso aí. Tentar blefar em cima dos blefs dele e ganhar fichas sobre eles. As 10 Suited Under the Gun plus one. Nesse stack aqui com certeza é um open. E agora eu continuo dando raise de 2.25. Mesmo nesse big blind. Tomamos um call de middle position. O flop Ais Valete 4 Rainbow. Aqui um C-Bet. Eu já não sou muito fã do C-Bet aqui. Mas pelo jeito que eu estou jogando, eu acredito que eu tenha C-Betado aqui. Não lembro dessa mão. Mas nesse board aqui, o que eu quero é... Se eu C-Betar aqui, provavelmente eu vou fazer ele foldar todas as mãos piores que a minha. E as mãos dele que são melhores que a minha vão continuar. Eu não acredito que ele tenha ases piores que o meu na range dele, simplesmente porque ele pagou um raise em middle position contra um raise de early position. Então acho que As 9, As 8 não é uma grande parte da range dele. Ele pode ter pares de 8 até 10, até mais baixo, 6 até 10. Dama, rei, que ele tentou slow playar pré-flop. Então acho que a melhor jogada aqui contra essas mãos é dar check, simplesmente porque essas mãos não tem muita equity contra a gente. E a gente pode tentar fazer com que ele blefe, tanto no flop ou no turn. E a gente meio que mascara a força da nossa mão. A gente meio que finge um pouco de fraqueza, sendo que a gente tem um top pair aqui, que é uma ótima mão para pegar blefs. Então acho que a jogada certa aqui é dar a chance dele blefar e ver o que acontece. Eu continuo se betando. Hoje eu não faria essa jogada, mas eu acho que não é o fim do mundo também. Principalmente esse tamanho, aproximadamente 40% do pote. Porque caso ele dê raise aqui, a gente pode foldar sem ter que investir muita coisa. Ele paga. O turn é um 10, que é obviamente ótimo pra gente. Não dá dois pares. Agora se ele tiver Ás e Dama, Ás e Rei, ele tá perdendo. E agora que a gente apostou o flop, eu acredito que a jogada que seja apostar aqui. Simplesmente porque eu não vejo muitas mãos que ele vai dar call no flop, que são piores que as nossas, e que vai apostar nesse turn. Por exemplo, As Dama, Ás e Rei provavelmente vai ficar um pouco mais com medo desse turn e não vai estar apostando muito. Então acho que o check aqui, continuar apostando aqui é a jogada, já que nós apostamos no flop. Eu continuo apostando e eu gosto muito desse valor, para tentar pegar valor dos ases, As Rei, As Dama, talvez As 9 que ele tenha, talvez, sei lá, As 4 se ele estiver jogando isso. Rei Valete talvez ele pague. Provavelmente não, mas gosto muito do valor pequeno para tentar manter essas mãos. Se a gente apostar, sei lá, 12 mil aqui, 2/3 do pote, ele vai estar mais inclinado a foldar essas mãos do que a pagar. Então gostei do tamanho aqui. O 8 de copas não muda muita coisa. Dama 9 acho que não é uma mão forte, uma mão que ele não vai ter aqui nunca. Então sequência não vai ter. 7, 9 também não. Pode ter As e 8, que é bom pra gente. A gente tem uma mão de valor maior que a dele, vai conseguir pegar uma aposta dele. Então a jogada aqui eu posso continuar apostando, acho que na mesma proporção que a gente estava apostando antes, acho que 30%, 40%. Aqui eu vou um pouco mais, quase 50%. E também não faz muita diferença, mas pode fazer ele foldar as mãos. Ele paga. Ele tinha Dama Valete. Uau, que jogada horrível no lugar dele. Ele pagou 3 apostas com second pair nesse board aqui. Muito bom. Vamos para a próxima mão. Par de 3 under the gun. Não é necessariamente um open isso aqui, porque é uma mão que não flopa muito bem. A gente provavelmente vai estar fora de posição. Então mesmo se a gente trincar, vai ser difícil de ganhar valor fora de posição. Pode ser fold aqui. Limp, está fora de questão com esse stack agora. Ou você dá open fold, você folda a mão, ou você dá raise para tentar levar os blinds.
Eu dou raise e pago o shove dele, pelo que eu tô vendo aqui embaixo. Vamos tentar abrir o Equilab aqui e ver o que a gente tem de equity contra as mãos que ele tá chovendo aqui. Ele tá chovendo 12, 13 big blinds, então a shove range dele aqui vai ser bem wide. Nós temos 3 de paus e 3 de copas. Vamos limpar tudo. Nós temos o 3 de paus e 3 de copas. Agora vamos colocar uma range para ele aqui. Ele está chovendo todos os pares. A gente viu que ele pagou com dama valete off, então provavelmente ele não tem muita noção de shove range aqui. Então eu vou botar As 10, As 9 com certeza. Deixa o As 8 para depois. Vamos ver As 10, As 9 off também. Rei dama com certeza, rei valete, dama valete. Não sei se rei valete off, talvez não. Rei 10 suited. Vamos tirar até os par de 2 aqui, que é uma mão que a gente está em ótima forma contra. E vamos colocar essa range aqui. Vamos ver quanto que a gente tem de equity. A gente precisa, para pagar esse all-in, a gente precisa de 37% de equity no mínimo para ser lucrativo. E nós temos 39. Então, contra essa range aqui, a gente tem a equity necessária para pagar o all-in. Se ele estiver chovendo menos, vamos tirar o As 9. Vamos tirar o rei 10. Tira o dama valete. Deixa assim. Tira o par de 3, tira o par de 4. Eu acredito que agora com essa range a gente não vai ter os 37%. Vamos ver. Ainda tem sim, quase 38%. Então, mesmo com a range mais conservadora, com certeza está chovendo mais que isso aqui. Com certeza. Então, é um call. E eu vou lá e faço o call. Ele tem dama 4 suited, tá vendo? Nossa range bem conservadora, já dava um preço bom. Contra a dama 4, então, se ele está chovendo dama 4, ele vai estar chovendo um monte de mão a mais aqui que eu não estou colocando nessa range. E então o call foi com certeza correto. O par de 3 segura, nós levamos o pote. Dama 7 suited no big blind, levamos um walk. Muito bom. Sempre bom levar fichas sem ter que lutar por elas. Valete 7 no botão. Pode ser um open, com certeza. No botão, acho que você pode estar dando raise. Você pode dar raise com, sei lá, 60% das suas mãos, 50% das suas mãos e com certeza você vai ter lucro no long run. Eu abro o pote, 2.25, continuando com o mesmo valor ainda. E levo os blinds. As valete off no cutoff, se a gente está abrindo valete 7 off no botão, com certeza eu abriria essa mão aqui no cutoff. Mas com um raise de middle position, com o cara tem menos de 20 big blinds e ele dá um raise de 2.5, deve ter uma range forte aqui. Eu dou call com mais valete, eu acho que hoje eu foldaria essa mão, nem tentaria entrar nesse spot, simplesmente porque o meu stack me permite foldar essas mãos. Eu tenho quase, sei lá, 80, 90 big blinds, 80 big blinds. Então eu hoje pessoalmente foldaria essa mão, mas vejo méritos em pagar também. Não necessariamente só vai ter mãos melhores com as valete aqui. Num flop desse a gente simplesmente tem que foldar para esse bet, não tem nada que a gente pode fazer. Flop seco e é isso aí. E o stack dele é muito baixo para a gente tentar qualquer coisa mais complexa. Par de 10 agora, eu acho que o tribet aqui com a intenção de ir all-in contra esse cara é uma boa jogada. Call também aqui não é uma jogada ruim, para tentar manter o pote pequeno. Mas do jeito que eu estou jogando o torneio inteiro, eu acho que eu vou dar o tribet aqui. Desculpa. E ele folda, então nós vemos que realmente ele está abrindo mãos aqui que não necessariamente são mãos do topo da range dele. E nós levamos as fichas. Rei damas offsuit. Contra mini raise, o cara tem menos de 20 big blinds também. É um spot estranho. Eu dou call em posição. Não é o fim do mundo também. Nesse board, simplesmente pode até tentar apostar aqui, mas eu realmente acho que aqui ele pode ter vários as que ele está dando check para tentar forçar um blefe nosso. E se ele não tiver um as, nossa mão tem uma boa equity contra umas mãos que não tem as. Se ele tiver um par, por exemplo, nós temos 30% de equity. Se ele tiver rei valete, nós estamos na frente. Então, acho que o check aqui é uma boa, para não botar mais ficha nesse pote. Ainda mais que ele tem pouca ficha, ele pode estar dando check shove aqui facilmente.
Ele aposta pequenininho. Então realmente acho que ele está muito forte nessa mão. Está tentando pegar valor com mais aqui. E nós foldamos. Não caímos na trap do cara. 2.25, The Guns, Valete Off. O Big Blind paga com menos, bem pouca ficha para trás. Se ele der check, com certeza um c-bet nessa mão aqui é mandatório. Um rei bate muito mais a nossa range do que a dele. E as outras cartas são muito baixas. Ele paga. Agora que se a gente não tivesse acertado o valete, eu ainda assim continuaria dando check para trás com essa mão. Simplesmente porque não tem muitas mãos que ele paga aqui. Então com o valete a jogada da check, nós pegamos showdown value e não tem muito sentido apostar agora no turn, depois que ele pagou no flop. Ele está apostando pequenininho, acho que um call aqui é tranquilo, você tem bluff catcher aqui, e pelo preço que ele estava dando pra gente, a gente tem que ganhar 17% das vezes só essa mão. Às vezes ele estava betando um valete pior que o nosso. Pode ter várias coisas aqui que ele está transformando em blefe e mas valete é uma mão que se deve pagar. Ele tinha um flush, acontece. Então, vamos para a próxima. Agora nós vamos passar um bom tempo foldando, parece. Ás de 9 no Big Blind. Por que nós foldamos essa mão? Ah, por isso. O Ecstasy chovou 17 Big Blinds, mais ou menos. Isso. 17, é isso aí. E o que faz o Ás de 9 ser fold, com certeza. Simplesmente porque também nós teríamos que investir um quarto no nosso stack. E tendo um preço de 45% mais ou menos. Acho que não vale a pena arriscar o nosso stack para um spot desse. Então nós foldamos. A de 7 off no cutoff com certeza é um open para roubar os blinds. Ah, me lembro dessa mão. Me lembro dessa mão agora. Minha intenção era fazer o 2.25 que eu estou sempre fazendo. Era botar 4.050. Só que naquela época eu era um donkey e não tinha colocado os atalhos de aposta aqui no PokerStars. E eu digitava os valores das apostas. E eu digitei um 0 a mais no final, sem querer. E a aposta que era para ser 4.050 virou 40.500. E o que acontece quando a gente faz um erro desse? O Ecstasy acorda com mais de dama no Big Blind, easy call para ele. E ele segura e eu perco quase um terço do meu stack. Mas o que acontece, que tem que pensar nessa situação dessa é o seguinte, o erro já aconteceu, você já fez o erro, agora o que você tem que fazer é trabalhar com as fichas que sobraram. Eu ainda tenho 75 mil fichas aqui, com um blind de 1.600, eu tenho ainda 50 Big Blinds, aumentou o blind agora, então eu tenho, sei lá, 45 Big Blinds, mais 40 Big Blinds, que com certeza dá para trabalhar muito ainda. E não esquecer no sentido de negligenciar, mas esquecer assim, continuar o jogo. Aí você faz um erro desse, o que você faz? Você vai lá, abre lá no PokerStars, aqui no PokerStars vai aparecer, você vai lá, configura as apostas aqui fixas que você pode fazer, põe lá o 2.25 que eu quero fazer, só clica no 2.25 sem ter que digitar nada. E aprende com o erro. E agora que o erro já aconteceu, continua o torneio, vamos trabalhar para recuperar essas fichas. As dama off no Big Blind, uma ótima mão. O Addicted PL sai chovando aproximadamente 17 Big Blinds aqui. E nós com as dama no Big Blind temos uma decisão agora. Nós precisamos de 45% de equity para fazer esse call ser lucrativo. Quando a situação é essa, o que a gente faz? Abre o Equilab. Vamos limpar tudo aqui. Nós temos as de copas, dama de paus. E vamos pensar numa range para o shove do adversário aqui com 17 Big Blinds. As e rei, dama, tá com certeza fora dessa range, porque ele não vai chovar esse tanto de Big Blinds com essas mãos, ele vai tentar dar um raise baixo para tentar chamar mais gente pro pote. Então nós podemos tirar o topo da range dele. Vamos colocar valete até, sei lá, par de 5. Não, sem as sem rei. Isso. As rei
pode chovar, provavelmente não, mas pode chovar também. Ás valete, vamos deixar assim, mais conservador. E Ás rei, Ás dama, Ás valete. Rei dama suited, rei dama off. Essa range conservadora aqui. Nós precisamos de 45% de equity e nós temos, vamos calcular quanto nós temos. Nós temos 49% de equity. Então mesmo com a range conservadora dessa, nós ainda temos quase 50% de equity, que faz ser um call. Vamos colocar o Ás rei só para ver o que acontece. Aí, como vocês viram lá, o Ás estava com azul escuro, porque eu tenho um Ás na minha mão, então só tem 3 combinações de Ás possível, enquanto que o rei tem todas as 6, porque eu não tenho um rei na minha mão. Mesmo que se ele estiver chovendo nessas mãos, eu ainda assim tenho uma equity necessária para mostrar que Ás dama, o quão boa uma mão com Ás dama é, mas eu realmente acredito que ele não está chovendo nessas mãos, de jeito nenhum, não deveria pelo menos. Se a gente colocar Ás 10 suited aqui, vai aumentar, rei valete suited, acho que sim, mesmo com essa range bem, vamos tirar alguns pares, ver o que acontece. Se estiver chovendo só par de 8 para cima, não vai mudar muita coisa. A nossa equity aumenta até. Então, com certeza, a Ás dama é um call nessa situação. E eu vou lá e faço o call. E ele tem rei dama suited. Então, ele estava bem na parte baixa da range dele, bem no bottom da range dele, com rei dama suited. E nossa hipótese estava correta. Com certeza ele está chovendo nessas outras mãos aqui. Então, bom call. E o Ás dama segura. E nós levamos o pote. Par de 6 no botão, porque eu não joguei. Porque teve um limp, um raise de isolado Mastoras. Nós podemos perceber que o Mastoras provavelmente sabe jogar, sabe o que está fazendo, simplesmente porque ele está tentando isolar o limper em posição, então vamos tomar cuidado com ele. Sim, vamos falar. Será se tem mérito em dar call com esse 6-6 aqui em posição? Eu acredito que tem, por dois fatores. Tanto o Nadira quanto o Mastoras estão bem deep stacked, eles têm muitas fichas para trás, o que aumenta demais o potencial da gente ganhar um pote grande se a gente acertar uma trinca de 6. E também porque o Nadira tem uma range bem wide aqui para dar limp, e o Mastoras, por incrível que pareça, também tem uma range wide para isolar aqui. Se ele for um bom jogador, ele vai estar fazendo isso aqui com várias mãos para tentar isolar o limper e jogar o pote heads up com ele e roubar pós-flop. Então, com certeza, no par de 6 não está em uma shape tão ruim contra a range desses dois caras. E se eu pagar o raise do Mastoras, com certeza o Nadira vai pagar também. Então, eu estou garantido que eu vou three-way pro flop com uma mão que tem implied odds enormes. Então, com certeza um call aqui é justificável. Eu resolvo foldar, não sei porquê, no momento resolvi. O Nadira com certeza deu call, como era esperado. A maioria desses limpers fazem isso. Não dão limp para foldar, dão limp para ver o flop. Ele dá check. O Mastoras continua com o plano de apostar. Aposta bem baixo, 40%. Toma call. Vamos ver essa mão desenvolver aqui, ver o que acontece. O Mastoras continua apostando, que já me faz achar que ele realmente, provavelmente tem uma mão boa. Toma um raise no Nadira e ele foda. Então ele é exatamente o contrário. Ele estava blefando e o Nadira pegou ele blefando. Mas bom saber que o Mastoras é capaz de fazer essas jogadas agressivas, como a gente estava esperando mesmo. E vamos guardar isso aí pro resto do torneio. Ás rei suited, monstro. 2.25, continua com 2.25. Tomamos o call do botão. E flop 4-4-2, não acerta nada da range desse cara, então com certeza o C-bet do check. Nossa, esse spot claríssimo para C-bet para mim. 10 de espadas, já começa a acertar mais a range dele, mas também é uma boa carta pra gente, porque nos dá flush draw. Aí agora eu aposto e tomo call. Do check no river, porque 10 o valete simplesmente acerta muita coisa dele e provavelmente não vai foldar depois que eu mostrei fraqueza no flop. Dá check para trás, ele tinha Ás e dama. Demos sorte não sorte, mas conseguimos pegar uma parte da range dele que a gente estava ganhando. E bom saber que ele não tribetou o Ás dama em posição aqui contra um cara tão ativo quanto eu. E é bom saber disso. Par de rei.
60 Big Blinds. Continuamos com um range 2,5, que é consistente com a estratégia. Tomamos call de novo do Ecstasy. O Nadira, que é o presepa que deu limp, call. Também deu call, então o range dele aqui pode ser qualquer coisa. Flop vem ótimo. Rei 10-9. Top set. Só estamos perdendo aqui para uma sequência com o Dama Valete. A jogada aqui é com certeza apostar. Simplesmente porque tem vários draws na mesa. Tem várias cartas que podem vir no turn que podem assustar o Nadira e o Ecstasy, fazer a gente perder o valor da nossa trinca. Similar com aquela mão no primeiro ou segundo vídeo que eu tinha o par de 7 e eu trinquei o 7. Você tem que tentar botar o máximo de fichas possível aqui nessa situação, o mais rápido possível. Tomamos o call do Nadira, pode ter rei, pode ter 10 valete, dama 10, 9 valete, todos os pairs plus gut shots ele vai ter, flush draws, com certeza ele vai continuar. Ás valete, provavelmente ele paga aqui, Ás valete, Ás dama. Se tiver um rei dama, rei valete, ótima situação pra gente. Então, o turn vê o 10, que dá o full house pra gente. E se ele tiver o 10, com certeza nós vamos ganhar todas as fichas dele nessa situação. Acho que a jogada é continuar apostando. Check, bem tricky, tentando fazer o Nadira pegar o spot para apostar. O Nadira não cai na nossa. O 8 põe mais chance de sequência na mesa, mas valete 7, 6 e 7 realmente não faz muito sentido. Então não muda muita coisa. Dama valete já tinha sequência antes. Agora a aposta aqui é mandatória, simplesmente porque o Nadira não apostou o turn. E eu escolho ir para o tamanho alto, sei lá, 60, 70% do pote. E eu acho que é um bom valor, porque é um valor que a gente escolheria para blefar também. E ele folda. Ele provavelmente tinha o gut shot, não acertou, talvez um 9, que resolveu pagar o flop, ou um flush draw. E nós não conseguimos pegar mais valor dele com o check no turn. Agora pensando bem, eu acho que o check no turn é até uma boa, porque a gente quer que ele... com certeza, estou mudando de ideia aqui. Check no turn, eu gostei do check no turn, porque dá a chance dele talvez apostar os draws dele. E se ele resolver não apostar, dá a chance dele acertar esses draws no river e nos pagar um maior valor. Então, a única coisa que eu não sou fã é que eu acho que se ele tiver um draw, ou um 10, ou um rei, ele não vai foldar de jeito nenhum no turn. E enquanto ele pode dar check behind com a maioria dessas mãos. Então, tô meio em dúvida aqui, vou ter que pensar mais. Mas tanto o check tem seus méritos, quanto apostar também. E fica a critério de quem está jogando na mão. Dama 10 suited, 75 big blinds, early position. Continuamos tentando botar pressão na mesa. Dessa vez nós tomamos um shove do Kikuk com 12, 13 big blinds e nós foldamos. Eu realmente acredito que o call aqui é lucrativo. Vamos abrir o Equilab de novo. Dama 10 suited. Não é range não. Dama 10 de copas. E o cara tá chovando aqui 12 big blinds. Pode estar chovendo muita coisa. Todos os pares. Vamos tirar os pares piores aqui. Tirar esses. As 9 suited pra cima, As 8 também. Principalmente com quão agressivo eu tô jogando. As 10, As 9, Rei Dama com certeza. Rei Valete suited, Dama Valete suited. Talvez uns blefs aqui nessa parte de 10 valete, 10 9, mas vamos deixar assim. 4-4 também. Se ele tá chovendo 5-5, ele chova 4-4 também, com certeza. 12% de mãos. E a questão é que nós temos um preço muito bom. Nós precisamos de só 37% para ser lucrativo. Vamos ver quanto a gente tem. A gente tem 38. Mesmo com essa range um pouco conservadora. Eu acho que ele está chovendo muito mais que isso aqui. Pode estar chovendo até As 6 suited, talvez. As 8. Simplesmente porque eu estou jogando muitas mãos. Estou com uma imagem agressiva e ele pode estar percebendo isso e está começando a chover mais mãos. Eu foldei simplesmente porque 20 mil fichas, se eu pagar e perder eu vou cair para 125, que não é uma perda muito grande, mas acho que eu quis preservar o stack. Mas com certeza hoje eu daria esse call.
porque, como a gente vê, qualquer range plausível de mão que ele possa ter, a gente tem equity suficiente. A gente tem que pagar 20 mil para ganhar 34 mil. Então, fold aqui, acho que foi um erro. As 9 off. Contra o Mastoras, a gente viu que é um cara capaz de ser agressivo. Acho que um 3-bet aqui como bluff é uma boa jogada. E é o que eu faço. Principalmente nessas partes mais... vai chegando ao final do torneio, os blinds vão ficando maiores. Esses caras podem começar a ficar com medo de arriscar o torneio. Então esses 3-bet slides aqui. E por que esse 3-bet? O principal fator desse 3-bet ser bom é que a gente tem um Ás na nossa mão. Como a gente tem um Ás na nossa mão, a gente bloqueia várias mãos que ele pode ter, que ele pode continuar também. Um Ás de blocker diminui consideravelmente toda a range de Ás dele. Ás, rei, tudo isso aí fica diminuído, porque a gente tem um Ás na nossa mão e tem menos chances de uma Mastoras ter mais combinações com um Ás na mão. Nós levamos o pote, interessante. Dama valete suited under the gun, continuamos agressivando na mesa e conseguimos roubar os blinds. 10 e 10 no small blind. Se a gente está abrindo dama 10 under the gun, 10 e 10, com certeza nós vamos jogar. O Nadira continuando dando limp e o Mastoras mais uma vez ataca o limp dele. E agora com 10 e 10, com certeza a jogada é tribetar. Simplesmente porque a gente não quer ir para o flop com 3 pessoas fora de posição. E também a gente sabe que o Mastoras e o Nadira tem ranges muito wide aqui. Então o tribet aqui com certeza é uma boa jogada para tentar tomar a iniciativa do pote e com uma mão boa também, uma mão de valor. Rei damas offsuit no botão. O Doberman com menos de 20 big blinds dá um raise de 2,5. Realmente acho que a jogada aqui é foldar, simplesmente porque não tem muita ficha para a gente conseguir ganhar dele nos flops melhores. Flop vem Ice High, a jogada aqui é foldar por qualquer aposta. Rei dama off again, de novo, com 60 big blinds agora, o blind aumentou para 2.400. Nós continuamos com 2.25 raise. Tomamos call tanto do Nadira, que a gente sabe que joga qualquer coisa, e o 37.700 aqui. Nesse flop a gente tem que se betar se for check pra gente, simplesmente porque a gente tem muito mais as na nossa range do que os dois. Nossa mão tem um pouco de showdown velho, mas não é muito, principalmente contra duas pessoas. Então, com certeza a jogada aqui é se betar, tentar levar o pote. Eu aposto um tamanho que eu acho perfeito, não precisa ser mais que isso. Se você se põe no lugar do Nadira ou do 3.700 aqui, se você não tem um mais, você vai foldar para essa aposta aqui com certeza. Simplesmente porque eu tenho vários Ás na minha mão e você foldaria para uma aposta de 12 mil do mesmo jeito que você foldaria para uma aposta de 7.500. Então uma aposta menor arrisca menos para quando ela não funcionar e consegue o mesmo objetivo. Tomamos call do Nadira, agora já a situação já ficou desistir da mão mesmo. A gente não vai conseguir fazer ele foldar nada, uma vez que ele pagou o flop. Eu dou check para trás com o rei dama, ele aposta, provavelmente tem um Ás, nós foldamos e ele leva a mão. Acho que esse é um bom lugar para a gente parar o vídeo, a parte 3. Já estamos, não chegamos nem na metade do torneio ainda, mas eu estou gostando muito de como as coisas estão desenvolvendo, das mãos que eu estou podendo ver. Estou gostando muito do quão agressivo eu estou jogando esse torneio contra esses caras mais passivos. E acho que é um bom aprendizado para todos. E é isso aí. Qualquer dúvida, qualquer coisa que você queira falar, me procure. Estou sempre disposto a escutar. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Até mais.